Olá! Começa agora mais um episódio do Podcalp, o podcast produzido pelos alunos do Colégio Adventista de União dos Palmares. Estamos em ano de Copa do Mundo, e nada mais justo do que falar sobre esporte, especialmente sobre aquele que conquista milhões de apaixonados ao redor do mundo, o futebol. Nós somos as alunas do segundo ano do ensino médio e vamos acompanhar você nesse episódio. E hoje vamos conversar sobre o tema futebol de antes versus futebol de hoje. Evolução ou perda de essência? Ajuste o volume, entre em campo com a gente e venha participar dessa conversa. Para nos ajudar neste debate, convidamos duas comentaristas com visões diferentes sobre o esporte. De um lado, uma defensora do futebol das antigas, do outro, uma defensora do futebol moderno. Vamos começar! Comentarista, quando falamos sobre o futebol de antigamente, qual é a principal diferença que você percebe em relação ao futebol atual? A principal diferença é a paixão e a identificação dos jogadores com seus clubes. Antigamente, era comum um atleta passar muitos anos defendendo o mesmo time. Isso criava uma conexão muito forte com a torcida. E você acredita que isso se perdeu com o tempo? Em parte, sim. Hoje, o futebol é muito mais comercial. As transferências acontecem com frequência e os jogadores acabam mudando mais de clube. Agora vamos ouvir o outro lado da história. Comentarista, por que você acredita que o futebol atual representa uma evolução? Porque hoje o esporte conta com tecnologia, preparação física avançada e melhores condições para os atletas. Os jogadores são mais preparados física e taticamente do que nunca. A tecnologia é um dos temas mais discutidos atualmente. O que você pensa sobre isso? Ela trouxe muitos benefícios. O VAR, por exemplo, ajuda a corrigir erros importantes da arbitragem e torna as partidas mais justas. Mas muitas pessoas sentem que isso tira um pouco da emoção do jogo. Antes, tudo acontecia no momento, sem nenhum tipo de revisões. É verdade, mas também precisamos considerar quantos resultados injustos poderiam ter sido evitados com a tecnologia. Parece que encontramos nosso primeiro grande debate. Falando dos atletas, quem vocês consideram mais completos? Os jogadores de antigamente ou os de hoje? Os jogadores antigos tinham uma criatividade impressionante. Muitas jogadas surgiam da improvisação e do talento individual. Concordo que havia muita criatividade, mas hoje os atletas precisam reunir tática, velocidade, resistência física e inteligência tática. O nível de exigência aumentou bastante. Então, podemos dizer que cada época teve seus desafios, certo? Sem dúvida, o futebol antigo tinha características únicas. E o futebol moderno também trouxe avanços importantes. Até agora nós falamos sobre atletas e a tecnologia, mas falta um ponto muito importante, a relação entre torcedores e jogadores. Eu acho que mudou ao longo dos anos, porque antigamente acompanhar o futebol era uma experiência diferente. Muitas pessoas ouviam os jogos pelo rádio e criavam uma imaginação sobre cada lance. Os estádios também eram o principal ponto de encontros dos torcedores. E o que isso representava para o esporte? Criava uma atmosfera única. O torcedor tinha uma ligação muito forte com o clube e acompanhava o time de maneira mais próxima. E como você vê essa questão atualmente? Hoje os torcedores têm muito mais acesso às informações. Eles acompanham as notícias, estatísticas, entrevistas e transmissões ao vivo de qualquer lugar do mundo. Então, a tecnologia também aproximou os fãs do futebol? Sem dúvidas, atualmente é possível assistir campeonatos internacionais, acompanhar jogadores pelas redes sociais e interagir com conteúdos que antes não estavam disponíveis. Isso é verdade, mas algumas pessoas sentem falta daquela expectativa de esperar o próximo jogo ou o jornal esportivo para saber as novidades.
Interessante perceber como cada geração vive o futebol de uma forma diferente. Além disso, é muito difícil comparar jogadores de épocas tão diferentes, porque cada período teve regras, condições de jogo e estilos diferentes. Concordo. O mais justo é reconhecer a importância de cada geração para a evolução do futebol. E talvez seja justamente isso que torna esse debate tão interessante. Cada época deixou sua marca. Depois de tudo que discutimos, fica a pergunta: evolução ou perda de essência? Para mim, houve evolução, mas algumas características especiais do futebol antigo acabaram ficando pelo caminho. Eu acredito que a essência continua a mesma. O que mudou foram as ferramentas e a forma de como o esporte é praticado. Talvez a resposta seja que o futebol consegue ser, ao mesmo tempo, tradição e inovação. E essa é uma discussão que provavelmente continuará por muitos anos entre torcedores, jogadores e apaixonados pelo esporte. Além das mudanças dentro de campo, o futebol também passou por transformações fora dele, principalmente na forma como os campeonatos são organizados. Comentarista, você acha que os campeonatos de antigamente eram mais competitivos? Bom, em alguns aspectos, sim. Havia menos recursos financeiros envolvidos e a diferença entre muitos clubes não era tão grande. Isso tomava algumas disputas bastante equilibradas. E como você vê essa questão atualmente? Hoje existe uma organização muito maior. Os clubes contam com centros de treinamentos modernos, equipes médicas especializadas e profissionais em diversas áreas. Isso ajuda a elevar o nível das competições. Mas o investimento financeiro também aumentou bastante, não é? Sem dúvida, o futebol se tornou uma indústria global. Os campeonatos movimentam milhões de pessoas e geram oportunidades dentro e fora dos gramados. Ao mesmo tempo, muitos torcedores sentem falta de um ar de futebol mais simples, onde a identificação com o clube era o aspecto mais importante. Então podemos dizer que o futebol cresceu muito, mas continua despertando debates sobre o que foi conquistado e o que ficou para trás. Independente da época, o futebol continua sendo um dos esportes mais populares do mundo. Porque ele faz parte da história de muitas pessoas. Os tempos mudam, os jogadores mudam, mas o amor pelo futebol permanece. E é justamente essa capacidade de se reinventar que mantém um esporte tão relevante até hoje. Depois dessa discussão, percebemos que o futebol mudou muito ao longo dos anos. Algumas características ficaram no passado, enquanto novas surgiram para acompanhar a evolução da sociedade e do esporte. No entanto, uma coisa continua igual: a paixão que o futebol desperta em milhões de pessoas ao redor do mundo. Chegamos ao fim de mais um episódio do Podcalp. Esperamos que essa conversa tenha contribuído para ampliar seus conhecimentos e despertar novas reflexões sobre o tema de hoje. Agradecemos a sua companhia e esperamos você no próximo episódio. Nós somos as alunas do 2º ano do ensino médio do Colégio Adventista de União dos Palmares. Até a próxima!